Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui seu irmão em Cristo Dilson Leite, esse é o meu canal e hoje nesse vídeo temos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Na lição de hoje, a lição de número 5, nós vamos falar sobre Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. Então nós damos continuidade aí ao quarto trimestre do ano de 2020 da Escola Bíblica Classe de Jovens. Então nós vamos ter essa lição de número 5, dando continuidade antes de entrar na lição. Se você ainda é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sino das notificações para que nós possamos juntos conseguir transmitir o Evangelho para o número maior possível de pessoas. Vou deixar aqui nos cards também a playlist do quarto trimestre, para que você possa assistir a todas as demais aulas e assim ser abençoado pelo ensino da palavra do Senhor. O nosso texto do dia está registrado em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 28. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 28. A sabedoria faz a diferença na vida de uma pessoa de bem, como fez na vida de Abigail. Então nós vamos aprender sobre essa atitude sábia de Abigail, que agindo a favor de Davi e também trazendo proteção para a sua casa. Os objetivos da nossa lição de hoje é saber que aconteceram momentos difíceis em Israel, mostrar o que é ingratidão e as suas consequências e explicar como Abigail livrou sua casa e a Davi também. Então nós vamos aprender isso nessa lição de hoje. O texto bíblico nós vamos ler 1 Samuel capítulo 25, versículo 23 ao 26, e depois do 32 ao 34. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, e hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvaste. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Que se tu não te apressares e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então ela, através da sua sabedoria, trouxe livramento. Por isso o título da nossa lição, a sabedoria que faz a diferença para a vida. Então, agindo de forma sábia, ela naquele momento preserva a vida de Nabal, seu marido, e os demais de sua casa. É claro que posteriormente Nabal ele morre, mas ele morre por juízo de Deus. Então, aqui ela agiu de forma correta. Deus não se nega a nos dar sabedoria, mas espera que utilizemos para a sua glória. E aqui é um ponto muito, muito importante. Deus nos dá sabedoria não é para nosso engrandecimento próprio, não é para que sejamos sábios nas nossas próprias necessidades e venhamos a ganhar recursos, venhamos conquistar as nossas lutas e batalhas, venhamos ter conquistas naquilo que queremos, mas Deus nos dá sabedoria, prioritariamente sabedoria do alto, para que o nome dele seja glorificado por intermédio da nossa vida. Utilizamos ela para a sua glória, para resolver conflitos e ter uma existência que agrade a ele e glorifique o seu santo nome. Hoje veremos a história de Abigail, uma mulher que usou um dos atributos mais caros, a sabedoria, e como ela preservou sua casa diante de uma ofensa que resultaria em mortes.
Então a Bíblia faz essa menção acerca da sabedoria, né? A carta de Tiago fala que aquele que pedir com fé, Deus dá sabedoria deliberadamente. Então Deus está disposto a nos dar sabedoria, porém temos que ter esse entendimento, que temos que usar essa sabedoria para de Deus, fazendo aquilo que glorifique o nome do Senhor. O nosso primeiro tópico da lição é momentos difíceis em Israel. O primeiro subtópico, Samuel morre. Então, quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, capítulo 25, ele começa justamente falando sobre a morte de Samuel. A história de Abigail envolve pelo menos dois personagens principais, que é o seu esposo Nabal e Davi. Então, para entendermos a história de Abigail, tem esses dois personagens ilustres, Davi e Nabal, o esposo de Abigail. Naquele momento, Davi já havia sido ungido rei para reinar, para substituir Israel. Samuel havia morrido e Davi então era perseguido por Saul. Saul estava rejeitado, teve o seu reinado rejeitado por Deus. Saul desobedeceu a Deus, não seguiu a determinação do Senhor e Deus chamou Davi e ungiu a ele rei de Israel. Mas você que já leu o contexto sabe que Davi foi ungido e ele não assumiu imediatamente ao trono. Saul ainda estava governando. Só que aqui um ponto importante é que ele teve muitas circunstâncias em que ele poderia matar Saul e, na ótica humana, resolver o seu problema. Muitas situações, quando nós lemos esse contexto de 1 Samuel, onde as perseguições que Saul fazia contra Davi, muitas circunstâncias Davi tinha condições que Deus colocava Saul nas mãos de Davi, mas Davi não executou o juízo sobre ele. Ele sabia o momento certo em que Deus iria agir, em que ele chegaria ao trono. Eu vejo uma atitude extremamente louvável aqui em Davi. Enquanto muitos matam, destroem por causa do poder, Davi sabe que aquilo que Deus tem para a vida dele vai chegar nas mãos dele. Não precisa ele matar ninguém, não precisa matar, eu digo nesse contexto aqui do Saul, que era rei e que ele seria rei. Então ele não mata Saul para se tornar rei, mas ele espera o tempo de Deus, porque matar ele teria que matar porque eles viviam em tempos de guerra e de conquistas, contra os inimigos, contra os filisteus, contra outros exércitos que lutavam contra Israel. Mas Davi aqui sabe esperar exatamente o momento de Deus. Mas aqui imagina uma nação em que o homem que está governando, que deveria seguir os passos de Deus, está afastado de Deus e agora tem um rei que Deus chamou e separou, mas esse rei ainda não pode assumir, e esse rei afastado de Deus, que é Saul, está perseguindo Davi, porque ele é, claro, a ameaça ao governo de Saul, mas Saul não entende que Deus já o rejeitou. Saul estava completamente afastado, a gente estudou na lição passada, faça a recomendação que você assista, justamente sobre a vida de Saul, sobre a forma como ele se afastou de Deus, como ele desobedeceu e como ele começou a buscar outros caminhos completamente contrários à vontade de Deus. Então Davi teve muitas oportunidades para matar Saul, contudo Davi teve seu senso de justiça e não apenas poupou Saul, mas conteve seus homens de fazer isso. Poupou também os seus homens de fazer o mal contra Saul. Fugitivo, separado da sua família e cercado de pessoas desgostosas com a sociedade, Davi não perdeu o temor a Deus. Então olha só, Davi ele poderia muito bem eliminar Saul e assim ele assumiria o trono, já tinha promessa, Deus já tinha ungido. Mas mesmo no meio dessa circunstância, mesmo fugindo, mesmo longe da sua casa, longe da sua família, mesmo estando andando no meio de pessoas que poderiam influenciar ele para o mal, Davi não se deixou corromper. Então Davi, ele mantém o senso de justiça, ele consegue no meio de todo um sistema caótico de perseguição, de dificuldade, de adversidades, ele consegue manter o senso de justiça, ele consegue manter a sua mente sã diante de Deus para tomar as melhores decisões, porque ele sabia da promessa, ele sabia quem ele era, ele sabia para que Deus o chamou. Então assim temos que ser a nossa vida, assim temos que ser nos dias de hoje. O mundo ele vai aplicar aí o seu ensinamento, o mundo vai a cada dia tentar nos corromper com as ideologias, vai tentar nos corromper com as filosofias, mas como cristãos nós precisamos nos posicionar, como cristãos nós precisamos saber que aquilo que Deus, para o qual Deus nos chamou, nós temos que resistir ao mundo que nos rodeia, à situação adversa, às pessoas contrárias que estão ao nosso redor, ainda que nós tenhamos que passar por imensas adversidades,
mas temos que, assim como Davi, tudo está ao contrário, mas ele permanece com o seu pensamento em Deus, sabendo que a promessa dele irá se cumprir e que não precisa sujar as suas mãos. Você não precisa fazer nada de errado. Você tem a chamada de Deus, você tem um propósito de Deus na sua vida. Para que você possa conseguir aquele emprego, você não precisa mentir na entrevista. Para que você possa conseguir algo, para que você possa conseguir um financiamento, você não precisa mentir lá para poder fazer a documentação do financiamento. Deus tem para a sua vida e você só precisa aguardar e esperar no Senhor, assim como Davi. Não deixe o mundo te influenciar, mas deixe que você seja instrumento para influenciar o mundo para a glória de Deus. O segundo subtópico, Nabal, um homem rico, mas tolo. Nabal, um homem rico, mas tolo. A palavra de Deus, antes de falar de Abigail, fala de seu esposo Nabal, que vivia em Maom. Ele tinha propriedades no Carmelo, né, muitas propriedades. Fala sobre o seu rebanho, né, ele tinha um rebanho muito grande. Então a Bíblia cita que ele era um homem rico. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. 1 Samuel capítulo 25, versículo 2. Mas duas informações importantes aqui, que nos traz a lição, são reveladas a respeito do seu caráter. No capítulo 25, no versículo 3 de 1 Samuel, diz que ele era duro e maligno nas suas obras e que ele era descendente de Caleb. Então ele era duro e maligno nas suas obras e em contrapartida ele era descendente de Caleb. Isso mesmo, Caleb e Josué. Os dois que saíram do Egito, passaram por todo o deserto, os dois que entraram. Dos 12 espias que Moisés enviou, Josué e Caleb foram os únicos que trouxeram uma mensagem positiva, confiando na promessa de Deus. Nabal é descendente da linhagem desse Caleb. Então, se ele tivesse conhecimento da família a qual ele veio e quisesse honrar a linhagem da família, como Caleb era um homem de fé, ele deveria agir da mesma forma. Mas durante a lição nós vamos ver mais que não foi assim que ele agiu. Até porque o contexto diz aqui que ele era um homem tolo e de coração endurecido. Daqui nós vamos extrair duas observações. A primeira observação, ele vinha de a linhagem de um homem de fé. O ex-escravo que estava entre os egípcios, né, Caleb, e que passou por toda a experiência espiritual e chegou até a terra prometida e tomou posse dessa terra prometida ao lado de Josué. Nabal era um homem não somente tolo, o seu proceder era mau também. E isso refletia nas suas relações com as pessoas. Então, mesmo ele, olha só, ele sendo da linhagem de Caleb, ele era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem mau, a Bíblia diz que ele era um homem tolo. Então, veja, né, o extremo, o contraponto aí, em que ele não segue os mesmos passos do Caleb, que teve uma grande história com Deus. A segunda observação que nós temos aqui é que a tolice, a insensatez, ela não escolhe condição social. A prosperidade de Nabal não fez dele um homem sábio e tratável para ter uma boa relação com as pessoas. Mesmo sendo descendente de Caleb, não herdou do seu antepassado o temor do Senhor. Ele era um homem rude, grosseiro e mal agradecido. Então, nem a sua riqueza fez ele se tornar um homem sábio, e isso não vai acontecer diretamente com nenhuma pessoa. Uma pessoa necessariamente não se torna tolo por causa do dinheiro, nenhuma pessoa sem dinheiro se torna sábia. Então não é a questão de ter ou não ter, é a questão de ser, é a questão do caráter, é a questão da pessoa ter uma boa formação familiar, de ter um caráter cristão formado, né? De se formar, até porque muitas vezes, infelizmente, a família, os pais formam, ensinam, e alguns, né, se extraviam no caminho. Mas aqui a questão não ele vinha de uma linhagem, mas os seus antepassados serviram a Deus. Caleb teve a sua experiência com Deus. Agora, Nabal, da linhagem de Caleb, ele poderia dar prosseguimento à história, também tendo uma comunhão com Deus, mas não foi isso que ele fez. Um homem grosseiro, mal educado, que não tinha aí um bom relacionamento com as pessoas por causa dessa sua atitude, dessa sua forma de proceder, um homem mal agradecido. Então fica essas duas observações. A sabedoria não está no quanto temos, e sim em nossas atitudes, e principalmente as nossas atitudes uns para com os outros, quando nós demonstramos generosidade. Então nós vemos aqui o exemplo. Davi,
com seus homens, protege o rebanho de Nabal de forma generosa, de forma amigável, né? Eles não eram obrigados a fazer isso, mas eles fazem de forma generosa. Então, quando eles vão pedir uma retribuição a Nabal, Nabal age de forma grosseira para eles, né? Então, nós vamos aprender mais adiante na lição também isso, mais detalhadamente sobre esse ponto, sobre esse fato, quando ele rejeita o pedido de Davi. Mas aqui nos mostra, com relação à sabedoria, que é muito mais a nossa relação com o próximo. Então, nós vamos demonstrar que nós somos pessoas amáveis, que somos pessoas sábias, quando nós demonstrando isso para com o nosso próximo, quando nós agimos, quando temos atitudes favoráveis, né, ao nosso próximo. Então, foi o que Davi fez, e ele esperou a retribuição de Nabal, e Nabal agiu o oposto daquilo que ele deveria fazer. Terceiro subtópico, Abigail, uma esposa sábia. Escreveu o sábio Salomão: a mulher sábia edifica a sua casa. A oportunidade. Em uma época em que as mulheres não tinham a oportunidade de escolher seus maridos, os casamentos costumeiramente eram arranjados pelos pais. Abigail, uma mulher bonita e sábia, era esposa de um homem mau e touro. Então hoje tem-se a liberdade do rapaz, da moça, o homem e a mulher, escolher uma pessoa e ter um relacionamento, né, conversar e entender se aquela é a pessoa que ele escolhe passar durante toda a sua vida, até que a morte os separe, e então eles estabelecem um propósito para o noivado e casamento. Mas a gente sabe que em alguns tempos, né, nos tempos antigos, e nesses tempos bíblicos também, nem todo casamento acontecia dessa forma. A sua maioria, os casamentos eram arranjados pelos pais. Então eles não casavam meramente porque amavam uns aos outros, mas porque havia um interesse, havia questões financeiras envolvidas e outras questões também. Então não era diretamente um relacionamento que era desejo da mulher ou desejo do homem. Então Nabal, sendo um homem tolo, sendo um homem insensato e grosseiro, casado com uma mulher bonita, uma mulher que a Bíblia diz que ela era bonita e que ela era sábia, inteligente. Então esse contraponto acontece, mas aqui Deus futuramente iria usar esse atributo da sabedoria de Abigail para trazer algo de positivo futuramente. Ela não se deixou levar pelas características ruins do seu esposo, e aqui está a questão, né? Ela se casou com Nabal, mas ela não se deixou influenciar pela maldade dele, né? As riquezas de Nabal e a sua tolice não fizeram Abigail uma mulher fútil, grosseira e tola. A sabedoria de Abigail não tornou Nabal um homem insensato, não tornou Nabal um homem sensato e misericordioso. Nem a tolice de Nabal contaminou, influenciou Abigail, mas também a sabedoria, conforme Abigail agia, não influenciou Nabal. O que isso nos mostra? Que não é simplesmente o relacionamento. Não é, se você andar com uma pessoa sábia, você não vai se tornar sábio. Você precisa praticar, você precisa aprender, você precisa se doar, se entregar para querer mudar, para querer ter uma transformação. Então não é simplesmente andar com sábios, mas é desejar se tornar uma pessoa sábia. Provavelmente Nabal não desejava isso. Por isso, mesmo tendo uma mulher sábia, ele não era influenciado, porque não permitia que essa influência alcançasse a vida dele. O certo é que Abigail se destaca na narrativa bíblica não apenas pelo seu status, mas pela sua atitude humilde na sua posição em resolver de forma sábia um problema criado pelo seu marido. Então ele, de forma tola, de forma insensata, de forma ingrata, ele cria um problema com aquele que já estava ungido por Deus para ser o rei de Israel. Então ele arruma um problema com Davi, e Abigail, sendo uma mulher sábia e inteligente, vai lá e resolve com a sua sabedoria o problema. Então ele cria o problema por ser um tolo, e ela, por ser uma mulher sábia, resolve o problema. Então que nós possamos absorver esse exemplo maravilhoso de Abigail e buscarmos sempre de Deus sabedoria, para que quando encontrarmos um problema, venhamos resolvê-los. E a sabedoria não é só para resolver problemas, mas é para que nós tenhamos condição de tomar as decisões corretas para não entrar e não causar problemas também. O segundo tópico, ingratidão e as suas consequências. O primeiro subtópico, Davi protege os empregados de Nabal.
A época da tosquia de ovelhas tem uma importância econômica muito grande. Seu valor comercial era estratégico para a fabricação de roupas. Então, era uma época, um período muito importante para a economia de Israel, para a economia da época, onde a tosquia das ovelhas iria proporcionar, né, a fabricação, tecelagem, fabricação de roupas. Então, era um momento importante e, como todo momento econômico importante, existe um risco financeiro, de prejuízo, de roubo, de furto. E a Bíblia fala que aquele momento também, além de ser um momento importante economicamente, era um momento alegre. De acordo com a Bíblia, Nabal chegou a celebrar tal ocasião. Era como se fosse, para quem planta, é o momento da colheita. Para quem criou ovelhas, quando está fazendo a tosqueira das ovelhas, é como se fosse a colheita. Então tinha a festa das colheitas. Então era um motivo de celebração, porque eles estavam colhendo o fruto do seu trabalho, né? Tendo ali a paga do seu trabalho. Davi então protegeu os homens de Nabal enquanto eles estavam ali cuidando das suas ovelhas, enquanto eles apacentavam as ovelhas, não permitiu que nada acontecesse com eles. Então, sendo um momento de importância econômica, havia um risco, né, de roubar as ovelhas para vender, para fazer ali dinheiro com aquelas ovelhas, sendo um momento importante, a época da tosquia. Então, Davi protege os homens dele, encontra com os homens de Nabal, com os rebanhos, e dá proteção para eles, de forma generosa, como já disse anteriormente. Ninguém pediu nada, mas Davi e os seus homens protegem aquele rebanho. Inclusive, eu imagino Davi, como ele era pastor de ovelhas, ele sente compaixão daqueles homens e protege eles e também as suas ovelhas. O momento era de festa, era um momento de alegria, propício à generosidade e à misericórdia. Mas Nabal, cujo nome significa tolo, vai demonstrar o motivo pelo qual esse nome era conhecido na vida dele. Ele chamava-se Nabal, Nabal significa tolo ou insensato, e Nabal então vai mostrar por que ele era um homem tolo. Davi agiu de forma benevolente para com ele, Davi agiu de forma generosa para com ele. O momento era um momento de generosidade, era como um momento de colheita, era hora de colher os frutos do trabalho. Ele guarda, ele protege de forma generosa o rebanho de Nabal, juntamente com seus homens, mas aqui no tópico seguinte nós vamos entender, né, esse contexto está em 1 Samuel 25, capítulo 15 e 16, nós vamos entender por que o nome de Nabal então é tolo, qual foi a atitude dele, qual foi a paga dele ao retribuir Davi e os seus homens por ter protegido o seu rebanho. O segundo subtópico é Davi pede ajuda a Nabal. Sabedor de que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, Davi então envia jovens para pedir uma ajuda àquele homem. Era um momento adequado à solicitação, tendo em vista que era um momento de alegria, né? Então, graças a Davi, Nabal não teve que proteger as suas ovelhas e os seus pastores, para que não fossem roubadas. Então, os homens de Davi serviram como escudo para os bens de Nabal, né, o seu rebanho. E agora Davi só está pedindo um pouco de provisão. Davi não está exigindo que Nabal entregue todo o rebanho para ele. Davi não está fazendo um pedido aqui que Nabal não tinha condição de atender. Não, ele está pedindo só um pouco de provisão para ele. Davi está fugindo, Davi está sendo perseguido por Saul, né? Davi está ali se escondendo, já sendo ungido o rei, ele está ali se escondendo, fugitivo, sendo perseguido por Saul, mas ali quando ele faz um pedido, ele está pedindo apenas um pouco de provisão para Nabal. E um pouco de provisão para Nabal, que era um homem rico, para ele não representava nada. Mas para Davi e os seus homens, representava e representava muito. A mesquinharia de Nabal entraria em jogo naquele momento. Pedir alguma coisa para uma pessoa mesquinha desperta nela ações horríveis. É muito ruim. Pedir algo para uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não gosta de compartilhar, uma pessoa que não tem generosidade, além de não dar, ela fica procurando ocasiões contra a sua vida e te defamando, falando mal contra a sua vida. Foi o que aconteceu com Davi. Nabal ficou depois defamando, que é o que nós vamos aprender aqui no tópico 3. O tópico 3 é: quem é Davi? A resposta de Nabal mostra a falta de sabedoria que teve diante do pedido educado de Davi. Mostra também falta de reconhecimento e de gratidão. Quando o texto bíblico que nós lemos no início da lição mostra que a mulher de Davi, ela sabe muito bem quem é Davi, que ele já havia sido ungido rei, que ele iria ser chefe de Israel, que ele ia liderar Israel. Então, porque ela sabe quem Davi é, ela trata Davi de forma cortês, educada, ela vai lá, se prostra, ela fala com Davi de forma
educada. Mas Nabal, a resposta que ele manda quando Davi pede generosamente um pouco de provisão é: quem é Davi? Não sei. Quem é esse tal de Davi? Então a resposta dele mostra ingratidão, porque ele deveria ser grato a Davi pelo que ele fez sem ele ter pedido. Davi fez de forma generosa. Então ele deveria ser simplesmente grato e ajudar e ter provisão. Ele deveria ser generoso, porque, como dissemos, ele não estava pedindo nada que não fosse possível para Nabal. Não era algo que queria tirar as suas provisões, mas ele estava pedindo apenas um pouco de pão, um pouco de provisão, que para Nabal, que era um homem rico, não era nada, era muito pouco, não ia lhe fazer falta. Então isso mostrou falta de reconhecimento e falta de gratidão. Também falta de sabedoria, que é o que ele não tinha sabedoria. Então isso mostrou a falta de sabedoria dele da forma como ele responde Davi. Os homens de Davi poderiam ter um comportamento abusivo para com os pastores de Nabal, roubando suas ovelhas e agindo com violência ou impedindo que buscassem pastagens. Então, isso acontecia com muita frequência de pessoas fazerem esse tipo de agressão contra os pastores, de roubar as ovelhas, de tomar o rebanho. Mas aqui Davi, os homens dele fazem ao contrário. Davi, ele influencia os seus homens e em vez deles fazerem o mal contra os pastores, eles protegem eles. E agora que Davi vai pedir uma ajuda, vai pedir um socorro, porque vejam só, eles poderiam simplesmente ter tomado o rebanho e dessa provisão do rebanho, eles têm a sua alimentação, eles têm a sua provisão. Mas Davi prefere proteger o rebanho e depois pedir uma ajuda para Nabal, que era dono do rebanho. Então ele age de forma sábia, de forma coerente. Mas Nabal age de forma totalmente sem sabedoria, questionando quem é Davi, não reconhecendo Davi como o futuro de rei de Israel, sendo um homem ingrato, sendo um homem insensato. Ao invés de agredir, saquear e roubar coisas comuns naqueles dias, aqueles homens serviram de proteção aos pastores de Nabal e receberam como paga o desprezo de Nabal. Nabal sabia sim quem era Davi. O que ele desejava mesmo era humilhar Davi. Nabal não sabia que Davi estava debaixo da proteção do Eterno e aproveitou aquela situação para desonrar o escolhido de Deus. Que homem realmente tolo, né? Muito tolo. Sabia quem era Davi, mas fala daquela forma quem é Davi para poder humilhar simplesmente, para poder provocar a Davi, mas ele não sabia que ele estava tratando com um homem que tinha a proteção de Deus, um homem que estava no cuidado de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E aí o resultado dessa falta de sabedoria nós vamos estudar no próximo tópico. Mas antes de ir para o próximo tópico, uma lição importante que fica para nós é: seja sempre grato, meu querido, minha querida irmã. Seja sempre grato com aquele que te ajuda, com aquele que te abençoa. E se alguém nunca te ajudou em nada, abençoe essa pessoa também. Seja generoso. Isso é atitudes de uma pessoa sábia. Isso são atitudes de uma pessoa que tem entendimento da vontade de Deus. Seja generoso, seja grato, reconheça o que as pessoas fazem por sua vida e você será muito mais abençoado diante de Deus. O tópico de número 3, Abigail livra sua casa e também a Davi. Primeiro subtópico, Abigail é notificada. Um dos moços que assistiu àquela cena vai contar a Abigail o que aconteceu. Porque como nós lemos no texto bíblico inicial, Abigail não viu, não estava em casa no momento, e ela justifica isso para Davi, dizendo que ela não estava, e que por isso ela foi ao encontro de Davi para levar as provisões. Ela levou as provisões que Davi necessitava e explicou para ele a situação, para ele não levar em consideração a forma tola como Nabal agia, até por isso esse era o significado do seu nome. E nós vemos ali naquele texto toda esse encontro, né, de Abigail, porque ela foi notificada pelos moços o que aconteceu ali na sua casa. A forma como Nabal, seu marido, agiu, dando uma má recepção aos moços de Davi. O moço que trouxe a notícia elogiou a presença dos homens de Davi por perto e advertiu que a casa de Nabal estava condenada pelo fato do seu líder não reconhecer a generosidade de Davi. Então, um dos moços, um dos servos da casa, avisa Abigail porque ela não estava lá,
e ele mesmo teve o discernimento. Olha que coisa interessante. Ele mesmo entendeu que aquela casa estava condenada, porque em vez de ele agir também com generosidade para com Davi, aquele que reinaria sobre Israel, ele age de forma desprezível para com ele. Então esse moço faz o trabalho de informar Abigail, e Abigail, após ter informação, ela começa a agir. E aqui está um ponto muito importante da questão da sabedoria. Como temos falado, sabedoria também fala muito das nossas atitudes para com o próximo. Então Deus nos dá sabedoria para que nós venhamos resolver situações, resolver problemas, tirar proveito da informação que nos é dada para que nós venhamos resolver os problemas. Então, quando chegou ao conhecimento dela essa situação, ela usou de sabedoria para resolver o problema. O segundo subtópico, Abigail usa de sabedoria para com Davi. Abigail logo tomou providências para resolver a questão, é o que nós já mencionamos. Quando nós recebemos sabedoria, vamos resolver os problemas, não podemos postergar, não podemos deixar que os problemas se amontoem, precisamos resolver e precisamos da sabedoria de Deus para resolvê-los de forma adequada. Ela foi resolver a questão como? Pegou vinho, pegou viveres, pegou carne, pegou trigo, passas e pasta de figo e pôs-se no caminho para interceptar Davi e seus homens. Davi já havia determinado que ninguém na casa de Nabal viveria. Abigail se inclina e pede para ser ouvida e avisa que não estava presente no momento em que os moços de Davi foram humilhados. Então ela se prostra, ela age, ela recebe a informação, ela pega aquilo que Davi vai precisar, ela pega a provisão que Davi pede, vinho, animais, viveres, ou seja, ela pega alimentos para Davi, pega a provisão que Davi tinha solicitado, vai até o encontro dele, apresenta para ele, se prostra e explica para ele toda a situação, que ela não estava em casa, que o marido dela, que o Nabal agiu de forma tola e tudo. Então ela vai até o encontro de Davi, porque Davi já tinha determinado no seu coração que iria eliminar a casa de Nabal. Então ela vai naquele momento agindo de forma sábia. E aqui está outro ponto importante de buscarmos sempre sabedoria da parte de Deus, porque através da sabedoria vinda de Deus, nós vamos saber agir no momento certo. Ela chegou no momento certo em que Davi estava decidido e destinado a ir até o encontro da casa dela para trazer juízo, para trazer destruição. Então nós precisamos receber direcionamento e sabedoria de Deus para agir na hora certa, com as palavras certas, para que nós venhamos resolver toda situação adversa. Abigail, na conversa que ela teve com Davi, como eu já disse anteriormente, demonstra saber que no futuro Davi seria rei. Ela disse: é o que há de ser que, usando o meu Senhor, como o meu Senhor, conforme todo bem que já tem dito de ti, e se tiver estabelecido chefe sobre Israel. Então ela fala, e há de ser que, usando o Senhor, Deus, com o meu Senhor, Davi. Então ela falando que Deus, o Senhor, usaria de benevolência para com Davi, e tendo estabelecido como chefe de Israel. Então olha só, enquanto Nabal sabe quem é Davi, e trata ele de forma desprezível, perguntando quem é Davi, Abigail sabe quem é Davi e honra ele pelo que ele é. Então são duas situações que nós podemos agir também. Nós temos que ter os exemplos, o trimestre que nós estamos estudando é os bons e os maus exemplos da Bíblia. O bom exemplo de Abigail e o mau exemplo de Nabal. Então nós precisamos, a Bíblia diz, dar honra a quem tem honra, nós precisamos fazer o reconhecimento. Então aqui Davi é um escolhido de Deus e Nabal simplesmente ignora e despreza ele de forma deliberada. Mas Abigail reconhece e sabe com quem ele está falando para trazer honra àquele homem escolhido de Deus. Diferente do seu marido mesquinho e tolo, Abigail lembra a Davi que ele é escolhido de Deus para ser chefe de Israel e que não deveria fazer justiça com as próprias mãos. Então ela, além de levar provisão, além de falar, explicar a situação para Davi, ela diz que Davi não deveria fazer justiça com as mãos. Está escrito assim: não terá por tropeço nem por pesar no seu coração o sangue que sem causa derramaste. Davi não olharia para trás com vergonha e arrependimento por ter pago a Nabal na mesma moeda. O julgamento de Nabal e sua impiedade não viriam da espada de Davi, mas das mãos do próprio Deus. Então ela traz uma mensagem para ele, para que ele não viesse a cometer aquele ato, para que ele não pudesse depois se lembrar e ver que aquilo que ele cometeu, a destruição que ele causou.
Então Davi entende que a destruição, que a paga daquele desprezo cometido por Nabal viria do próprio Deus. Nós falamos no trimestre, na lição passada, se não me engano, a Bíblia diz que Deus é vingador de todas as coisas. Deus é quem faz juízo. Nós não podemos desejar a vingança, nós não podemos desejar o mal para ninguém. Mas quem planta, colhe. Nabal plantou e Nabal vai colher. O subtópico 3, o fim de Nabal. Ao terminar a festa, Nabal estava bêbado e não se lembrava de nada que havia ocorrido, somente no dia seguinte. Abigail então agiu com sabedoria, porque não adiantava falar com Nabal embriagado. Há um momento certo para que falemos certas verdades e sejamos entendidos. Então ela espera sabiamente ele, ficar sóbrio novamente para que ele pudesse compreender aquilo que ela iria dizer. Então nós temos também que ter esse discernimento. Muitas vezes nós estamos falando para pessoas que não querem entender, que não têm sobriedade para ter entendimento. Então nós precisamos falar para pessoas que possam entender e compreender a mensagem do reino de Deus. E aqui ela espera o momento certo para falar na hora certa. E é isso que nós temos que fazer. É mais uma lição para aplicação prática na nossa vida. Se sóbrio, quando Nabal estava sóbrio, ele tratou os enviados de Davi com grosseria, quem dirá Abigail tentando conversar com ele enquanto estava bêbado? Então, se ele tratou os homens de Davi daquela forma, como ele não trataria Abigail estando ele embriagado? Então, por isso ela espera que ele estivesse sóbrio. Ela agiu com sabedoria e esperou o momento certo de falar e deu a notícia a Nabal. Ele não esperava que o resultado da sua atitude mesquinha contra Davi trouxesse os resultados narrados por Abigail, e por isso sua reação foi ficar paralisado. Ele ficou paralisado, atônito, porque quando ela menciona para ele o que Davi estava planejando fazer contra eles, ele fica paralisado. Ele não achou que as consequências daquilo que ele estava fazendo seria tão grande. Então esse é o grande problema. As pessoas agem, mas não pensam nas consequências. Por isso que a sabedoria nos leva a ter uma prática, a ter atitudes de formas prudentes, a pensar nas consequências que podem vir posteriormente às nossas atitudes. Então, por isso, precisamos, mais uma vez, recomendado pela palavra de Deus e por essa lição, nós temos que buscar e aplicar diariamente a sabedoria vinda de Deus na nossa vida, tomando decisões certas, tudo isso para a glória e honra do Senhor. Deus mesmo julgou a Nabal e o matou. Assim termina a história de um homem mau, insensato e mesquinho. Mas a história de Abigail continua. Davi convidou a viúva para ser sua esposa e ela aceitou a oferta daquele que seria rei em Israel. Então olha só, aquele que agiu de forma tola, de forma insensata, morre. Deus julga ele e ele é morto. Deus tira dele o fôlego de vida. Mas aquela mulher que agiu sabiamente, ela vai se casar com Davi e vai ser esposa do rei de Israel, porque agiu com sabedoria. Então nós precisamos agir com sabedoria para que nós sejamos bem-aventurados, sejamos abençoados diante de Deus, sejamos conduzidos por Deus em tudo que nós fizermos aqui na terra. A sabedoria e a tolice fazem diferença ao seu tempo. Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, mas que sejamos sábios e venhamos seguir o exemplo de Abigail, pois no tempo certo também seremos honrados pelo Senhor. Então que você siga o bom exemplo, não seja nécio, não seja tolo, não seja insensato, não seja ingrato, mas seja sábio, seja inteligente, seja grato, seja uma pessoa generosa, seja um instrumento de bênção de Deus na vida de outras pessoas. Ande com sabedoria, fale com sabedoria, sirva a Deus com sabedoria, porque você será o mais abençoado em tudo isso, para a glória e honra do nome do Senhor. Muito obrigado por assistir até aqui esse vídeo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até a próxima lição e um forte abraço.